Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live aqui da Atlântidas. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre o tema de relacionamentos em mais uma conversa da série Virando as Chaves, que está trazendo aí um especial nas últimas semanas sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, como é que a gente olha para a qualidade das nossas relações. E hoje eu vou estar aqui de novo com a Rosângela batendo um papo nessa semana tão especial, que foi uma semana de eclipse, um eclipse no signo de Libra, que convida a gente a olhar para as nossas relações com mais profundidade. E hoje nós vamos falar sobre as nossas escolhas, o que a gente tem escolhido viver nas nossas relações, como essas escolhas impactam a qualidade e as interações com a gente mesma. Então é sobre essa relação comigo mesma, para que eu esteja bem, para me relacionar bem com os outros. Eu vou chamar a Rô aqui já, para a gente já começar a aquecer essa conversa. Vou entrar aqui. Olá, Oi, dia. Rô, bom dia, tudo bem? E você? Também, tô aqui Tá. animada, já estava falando aqui do eclipse. O que esse eclipse trouxe pra gente essa semana, Pelo né? amor Que eu de acho que Deus. o eclipse veio dar uma bagunçada aí, trazer as coisas do passado, enfim, as relações que a gente tem, conflitos recorrentes ou desafios recorrentes, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as nossas escolhas, como é que eu escolho me relacionar comigo mesma para poder me relacionar também bem com o outro. E aí queria já te passar essa bola aí para a gente começar a aquecer É. essa conversa. Foi intenso, né? Foi Foi intenso. intenso. Achei que ia ser mais Tá tranquilo. intenso. O último teve, né? Mas assim, acho que foram 2 dias e tal, e tudo bem. Esse daqui veio há uma semana, né? De mexidas, não esperava também. Esperava, assim, que viesse algo, mas trouxe muita coisa, e principalmente de ver como as pessoas chegaram nas sessões dessa semana, como os clientes chegaram. Todos trazendo questões de realmente de passado, né? E quando a gente fala de questões de passado, não somente há um problema que eu tive que eu não olhei, né? Ou que eu deixei para lá, esperando que se resolvesse sozinho, enfim, e que aí voltou o problema para eu resolver. Não foi sobre isso, né? Muitas vezes ele já voltou com uma solução, talvez não aquela que a gente desejasse, mas principalmente nas emoções, como você estava já falando, que eu vi, né, sobre Libra e Libra e Áries, esse eclipse. Não é minha praia, não entendo muito disso, mas acompanho, né, e tudo mais, e também, enfim, leio um pouquinho, mas sentindo ele sobre as emoções. Então, trouxe muita emoção do passado. Desde não saber por que eu estou me sentindo assim, por que eu lembrei de tal situação, por que eu lembrei de tal situação e me angustiei, e era um momento real para a gente soltar, deixar ir as coisas. E é muito importante quando eles vêm, quando a gente não acompanha, ou até mesmo não acredita, enfim, né, na astrologia, a gente passa por essas semanas achando que foi um caos, o que está acontecendo na minha vida, e aí faz umas bobagens, inclusive, volta no passado. Né? Se é aquele relacionamento, aquela pessoa do passado que mandou mensagem, você não está mais atenta, não está consciente, né? Você acaba muitas vezes achando que é um sinal, é um momento, e na verdade era só para você olhar e ver aquilo que não te serve mais, ou que não, que agora eu quero mudar, ou coisas que eu quero para minha vida. E aí, quando eu sei o que eu quero, também sei aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero deixar para trás. Acho que Então, te bate-papo. escutando, te escutando, que eu também, né, eu faço meus atendimentos de mentoria da comunicação, e foi uma semana bem difícil mesmo, né? Acho que todo mundo trouxe questões de relação, muitas pessoas retomando relações do passado, estavam mal resolvidas, ou que apareciam repetindo o mesmo padrão. E acho que essa é uma É, questão que eu percebi muito essa semana, assim.
vem aquela pessoa que é sempre desafiadora, Uhum. e como é que a gente se comporta, né? Qual que é o nosso padrão nessa relação com essa pessoa? Como é que eu faço para transmutar isso e fazer de uma forma diferente? Reagir de uma forma diferente, ou então sentir as emoções, porque as pessoas nos desafiam, as emoções são disparadas, os nossos gatilhos são apertados emocionalmente, mas como eu me comporto, como eu me reajo, como eu aprendo a lidar e tentar fazer naquela relação que traz sempre o mesmo conflito, sempre o mesmo tipo de conflito, como é que eu posso tentar fazer diferente para que eu tenha um resultado diferente? Porque se eu fico caindo no ciclo de repetição, eu vou ficar sustentando aquele conflito eternamente e escalando o conflito, que é o que a gente chama na comunicação, né? Então, o que eu percebi foi isso, com a sua fala aí me lembrou isso. As pessoas estão trazendo questões essa semana mal resolvidas, mas o que isso quer dizer sobre a gente, né? Sobre a gente mesmo. Porque o outro é o outro, a gente não muda ninguém, os padrões se repetem, isso a gente também já sabe, mas a questão é como é que eu mudo para lidar de uma forma diferente, né? Eu acho que, até você comentando agora, eu lembrei de um dos casos que, assim, a situação em si era bem resolvida, que era o término de um relacionamento. Esse término já aconteceu, né? Já foi finalizado o relacionamento. A pessoa estava muito tranquila com esse término, era algo que ela realmente queria, né? E um término tranquilo, com amizade, né? Muito tranquilo. E no dia exato, né, além das emoções da semana, no dia exato do eclipse, ela comentou que, no dia seguinte, né, que a gente se encontrou, ela comentou que ela pensou em mandar mensagem, que ela sentiu muitas saudades, e quase mandou mensagem. E olha o que ela ia acabar fazendo, porque ela ia mandar mensagem para uma pessoa que tem uma boa relação, mas que foi terminado o relacionamento amoroso, e também ia mexer com a emoção do outro, né? Não Uhum. só a dela, chegou um gato, gente, aqui, gatos para segunda live. Que amor. E então, olha só o que ia causar ali para depois ter que solucionar, né? Então, algo que terminou muito bem poderia depois não ficar tão bem, né? Você mexe com sentimentos aí. E aí passou, tal, respirou, não fez nada, não fez nenhum movimento, mas não era sobre querer voltar na relação, a relação voltar, a pessoa passado voltar, mas por que que ela entrou nesse momento de saudades e de querer voltar para algo que ela já sabia que não é o que atendia às necessidades dela, né? Apesar de todo o carinho, não era o amor para ter um relacionamento amoroso. Então, por que ela ia voltar? Aí é o ponto. Acho que esse é o grande ponto desse eclipse, esse é o grande ponto de como que a gente olha para as situações e não repete os comportamentos. É quando eu me pergunto, por que que isso aqui? Por que isso aqui está me incomodando? Por que que isso voltou? Aí a gente foi conversando um pouquinho sobre que saudades era essa, do que é isso. Ah, então era de momento, pensando, não sei o quê, só que eu repito e volto para algo que não me atende. Só para Uhum. ter, sabe? Só para ter aquelas necessidades, aqueles buraquinhos preenchidos e tal. Mesmo assim, eu vou e volto para algo que não é tudo aquilo que eu quero. Então, peraí, como é que eu consigo lidar com isso? E a gente escuta muito de você ter. E a gente mesmo fala aqui, né, Mari? Assim, você tem que aprender a dizer não, colocar limites, ter autoconfiança, ter autoestima. Legal. Sei, tá todo mundo falando, só que não. Mas assim, eu não viro, como a gente aqui virando as chaves, eu não viro essa chave de um dia para o outro. Eu posso até entender de falar para mim agora, entendi, eu vou colocar limites. Agora eu entendi, eu vou falar não. Eu faço um, eu faço dois e aí eu paro. Por quê? Uhum. Porque eu estou me relacionando comigo mesmo, como você acabou de dizer, estou relacionando com o outro, com o externo. Então, para isso, eu preciso ir para dentro de mim. Eu acho que essa semana nos convidou muito a isso, de uma forma, assim, digo um pouquinho violenta, mas nos convidou para olhar internamente. Né? E aí eu E fui eu para. escuto você falar, oh, sim, eu escuto você falar muito aí sobre essa questão, né? A gente precisa pôr limite, a gente precisa cuidar da forma que a gente fala, cuidar da forma que eu escuto também o outro, né? É, mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que quando a gente está
desconectada da gente mesma, é o lugar onde a gente volta para essa repetição. É quase como se eu tivesse que reviver um buraco. Você tem um apego, sabe? Um apego ao passado, um apego à situação de sofrimento, um apego à situação de conflito. É difícil a gente compreender isso, mas a gente se apega nisso, porque a gente não sabe o que é não ter isso, né? Não sabe como é ser diferente. Então, para mim, é uma chave grande aí, a gente tá muito conectado com a gente mesmo para entender o que a gente quer e o que a gente não quer nas relações. O que me machuca e o que flui minha vida com leveza e alegria. A gente precisa começar a mapear isso, é uma investigação interna, né? E por quê? Porque aí a gente consegue olhar para as nossas escolhas, que é uma palavra que a gente está trazendo aqui hoje, que para mim é muito importante. É o que eu escolho fazer, o que eu escolho viver, com quem, assim, desde com quem até de que forma, né? Então, como é que eu estou vivendo essas relações? Quais escolhas eu estou fazendo que vão me deixar numa relação de paz ou de tormenta, sabe? E o que eu estou escolhendo ficar nutrindo, né? Porque quando a gente está na repetição, agindo do mesmo padrão que a gente vem agindo sempre, indo para o embate, ou indo para a insatisfação, ou indo para a culpa, ou indo para qualquer frequência que coloca a gente num lugar desconfortável, enquanto a gente ficar ali, a gente não avança, né? Então, que escolhas que eu estou fazendo de da minha ação, né, com a pessoa. Tô falando isso porque eu tive uma experiência essa semana que de reviver uma história de passado que voltou e voltou no mesmo padrão, com a pessoa sendo de um jeito muito grosseiro. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso aqui eu não quero mais na minha vida. Então, assim, quais convites eu tô aceitando para brigar? Essa semana para mim foi isso. Se eu pudesse resumir, era que convites que eu tô aceitando para brigar ou para discutir ou para conflitar. E aí eu escolhi não aceitar esse convite. E eu não precisei falar nada, eu só falei, eu não vou alimentar essa conversa nesse nível, nesse tom de conversa, porque não tá legal e eu já sei onde vai dar, porque é uma repetição, né? Eu já sei onde isso vai dar. Eu tenho uma amiga que brinca e fala assim, quando a gente percebe que a gente entrou na rua errada, entrei na rua errada, e agora, o que eu faço? Eu já sei onde vai dar essa rua. Essa rua não vai dar num lugar legal, nem num lugar gostosinho, né? Então, o que eu faço? Eu volto, eu pego uma outra rua, né? Como é que a gente começa a ficar observando a nossa vida e as nossas relações e entender que alguns padrões de comportamento a gente entra na rua errada. Já sabe onde vai dar. Então, como é que volta isso, né? Fiz essa provocação aí para te passar essa bola. Eu adoro. Você não fez a rua errada. O dia que eu escutei essa frase também. É muito boa, né? Maravilhoso esse de pegar a rua errada, né? De vez em quando eu pego também. E essa semana foi exatamente isso. Mirou na rua errada, né? Então também veio uma situação e foi de escolhas de fazer diferente. Então também uma pessoa que me engatilha, né? E o gatilho vem, né? Ele chega ali, arma, só que você consegue respirar e falar, não, pera, eu não quero mais isso, eu não vou entrar nesse padrão, né? Então é uma pessoa que pressiona, pressiona, pressiona para ter aquilo que acredita, enfim, né? Dentro dos seus pensamentos e tal. E muitas vezes lá no passado, até pela proximidade, eu entrava nisso, né? Entrava e me desesperava e já tentava atender com dor, assim, lá no passado, assim, com muita dor, depois com dor e raiva, porque a raiva dá impulso, então eu falo que a raiva também ela é maravilhosa quando muito bem usada, né? Então aí eu consegui ir posicionando e tal. E essa semana, quando isso aconteceu, veio aquele, né, 5 segundos, e você fala, não, eu não permito mais isso. E lembrando, e é isso é o legal de você estar consciente, né? Lembrando que era uma semana deste movimento que iam mexer com as emoções e que iam trazer questões assim. A hora que surgiu, eu já, opa, é isso. Olha uma situação aqui chegando para eu olhar e ver aquilo que eu não quero mais, né? Então, rapidamente respirei e voltei para o ponto de, não, também não vou pegar essa rua errada, né? Não vou entrar nisso, coloquei o meu limite, ponto, e é sobre isso, e seguir, né? Como também percebi
uma outra situação que chegou uma resolução ali, e como eu disse, né, as coisas não vêm só disso ou daquilo, às vezes vêm de situações mesmo que estavam caminhando para um desfecho, né? Quando veio assim a notícia, ah, em outros momentos, né, enquanto isso se desenrolou ao longo dos anos, eu engatilhava, ou ficava preocupado, ou isso ou aquilo, isso foi sendo trabalhado, lógico, né? A gente vai se trabalhando. Quando essa semana novamente voltou o tema, eu só olhei e falei, tá bom, tá resolvido, eu vou resolver do jeito que eu resolvo, né? Tudo tá certo como tá, vamos em frente e é isso daí. Então aí foi legal de perceber tanto a mudança em numa situação de já não engatilhar nada, mas nas relações pessoais são mais, né, é mais desafiador isso. E mesmo quando engatilha, você fala, opa, não, não vou por aí. Mas foi um processo. E aí, o que eu queria trazer hoje aqui, porque quando a gente fala é um processo, a pessoa do outro lado fala, nossa, que processo é esse? Quanto tempo e tudo mais. Não aguento mais, né? Processo. Então, e eu fiquei buscando, assim, como é que eu fui virando, sabe, essas chaves, como é que foi esse processo, para justamente poder trazer aqui. E eu acho que também lembrei de um caso, e trazendo, juntando esses casos e também meu, é assim, é a hora que você se permite a você mesmo alguns passos. Então, por exemplo, né, tinha uma situação também, um caso de que essa pessoa ela estava tão envolvida no relacionamento, na vida, na família, nos filhos, no trabalho, precisando ali, né, naquele momento dar conta de tudo, que o que acontecia? Ela se culpava o tempo todo pelo tempo, né? Então, assim, se for tomar banho, olha, né, aonde chega isso. Tá tomando banho pensando que tem que tomar rápido, que não tem o direito de estar ali porque tinha que estar fazendo o quê? Trabalhando, porque precisa manter a casa, ou fazendo não sei o que para o filho, ou, né, atendendo qualquer outra necessidade. Ela chegou num ponto que ela se culpava pelo tempo do banho. Ela se culpava Nossa, de ir ao banheiro, né? Se culpar, assim, estava extremamente cansada no domingo, né? Por toda a semana, tal, que seria o dia de você se refazer mesmo, enfim, né? E ficava naquele conflito mental de, peraí, eu quero descansar, eu não tô aguentando aqui, eu preciso dormir um pouco, eu preciso só ficar quietinha, e se culpava de que não estava, então, com os filhos, com o marido, ou fazendo algo diferente no domingo, porque a gente só é feliz se a gente sair, se a gente estiver com pessoas, né? Isso é o que trazem pra gente, né? Você é feliz se você estiver ativo, produtivo, então você tem que ir pro parque, você tem que ir, você tem que aquilo. A pessoa já está no nível de esgotamento, né? E está se cobrando que ela está fazendo a coisa errada na vida, porque ela devia tá no parque. Ela devia estar no parque se ela estiver bem, se ela conseguir sair daquilo, né? E aí, qual foi ali o processo que a gente foi levando? De começar a se permitir, por mais difícil que fosse, a hora que entrasse no banho, assim, não, agora eu vou tomar o meu banho porque eu mereço. E trazendo para um raciocínio lógico, né? De que, peraí, é um tempo do banho, é um tempo que o cérebro precisa também baixar. Você vai ser muito mais produtiva se você se permitir, né? Esse descanso, esse refazimento. Então, a gente foi conversando, foi levando tudo isso. Mas o que foi libertador foi parar e ela entrar num trabalho com ela mesma de cada vez que vinha isso para as situações dela. Ela falou assim: não, eu não vou pensar nisso, agora eu vou concentrar aqui no meu banho. Para depois, e assim, algo que ela gostava muito era de ler. E também não se permitia, porque tinha que estar com o marido conversando ou assistindo alguma coisa, mas junto, sempre junto, sempre junto. E aquele momentinho de silêncio dela, só de leitura, ela também não se permitia mais. Ela largou ao longo dos anos. E aí ela começou, falou, não, então vamos pegar aqui, ó, um pouquinho por dia, ou no final de semana, tira tempinho, foi meia hora, né? Se fecha e vai ler. E quando ela começou a fazer isso, o que aconteceu? Ela começou a perceber que vinha um alívio, né? Porque a partir do momento que você começa a diminuir um pouquinho da cobrança e se dar um pouquinho, vem alívio. Você não está o uhum. tempo inteiro com uma panela de pressão, né? Quando veio este alívio e perceber
que, peraí, eu fui e nada mudou. Para que eu saí do banho, levei meu tempo e nada mudou. Eu fui ler o meu livro, ou descansei um pouquinho, tá tudo bem, né? Eu consigo fazer as coisas depois. A hora que ela abriu essa fresta da porta, aí vem a vida e arrombou. Por quê? Porque aí você começa a sentir que, pera, é possível. E ninguém aqui se importou, ninguém se incomodou, ninguém caiu ali do outro lado. Então é possível. Junta com aquele alíviozinho, com aquele prazer seu, você fala, nossa, que eu quietinho, né? Comigo. A vida veio e estourou essa porta. Porque aí ela começou a perceber realmente um relacionamento abusivo que estava acontecendo ali. Não só da família, enfim, do marido, né, emocionalmente falando, que não era nada imposto, mas ela com ela mesma. E aí começou. Mais isso, mais aquilo, sem já. Aí você vai se libertando, você não vai mais se importando tanto com as coisas. Não são realmente para se importar, né? E começa a se gostar, a gostar de ter prazer na vida. E aí, quando você abre esses olhos, aí você começa a ter força, condições de dizer não, de colocar limites, porque o limite não é só para o outro, é o limite para a vida. Como essa semana. Isso eu não quero mais. Este é o limite. Então, eu acho que a primeira dica que eu voltei tanto para mim, nas minhas relações, quanto, né, nos atendimentos, o primeiro passo é você procurar pequenos momentos para se permitir. Não precisa ser esse extremo dessa culpa, às vezes a gente não está vivendo isso. Eu só estou no embalo do dia a dia. Mas respira e fala, peraí, deixa eu tirar aqui 10 minutos, deixa eu ver o que acontece, se o mundo vai acabar. Sim, sim. E aí a gente entrou numa cultura também que eu vi muito. Foi muito bom o que aconteceu há alguns anos, quando começou a surgir para as pessoas, trazendo como é isso de você dedicar seu tempo, de você achar, né, encontrar em você o seu propósito, mas que o seu propósito também já caiu, né? Eu nem gosto mais tanto de falar assim, mas enfim, e trouxe muito isso, né? Mas também trouxe uma cultura de que você não pode descansar. Você perda de tempo. Tempo que você está assistindo uma Netflix, vai trabalhar. Vai pensar em como ganhar dinheiro. Vai pensar e vai. Gente. Sim. E aí isso colocou uma neurose na cabeça das pessoas de que eu preciso o tempo todo, eu preciso levantar cedo, porque aí eu tenho que fazer o exercício que o cara fala, que é legal, né? 5 horas da manhã. Eu não consigo. Mas 5 horas da manhã eu tenho que fazer exercício para tomar café às 7 para 8 horas, estou pronta para a vida. De trabalhar como um doido, né? E à noite chegar e ainda pensar em outras coisas, porque você não vai perder tempo assistindo alguma coisa. Livro só se for para trazer como ganhar dinheiro, como ter prosperidade. Gente, acabou a diversão da vida. E aí eu vi as pessoas me cobrando e entrando em não se permitir mais. E aí só vai repetir o padrão, não tem nem como. É. Isso é muito forte que você está trazendo, Rô. É um lugar onde a cultura do cuidado ela está sendo substituída o tempo inteiro pela cultura da produtividade. Uhum. Então, a cultura da produtividade faz a gente ficar tão alucinada, porque eu tenho o quê, que eu vou substituindo, eu escolho fazer isso, porque isso vai cuidar de alguma coisa para mim. Então, eu gosto muito dessa pegada de você trocar o eu tenho o quê por eu escolho fazer isso. Porque quando eu estou escolhendo, está cuidando de mim. Eu estou atendendo necessidades minhas quando eu escolho fazer alguma coisa. Agora, eu tenho o quê? Eu estou inconsciente. Eu estou no automático. E aí não tem jeito, eu vou me violentar, né? Isso. Eu vou entrar em relacionamento abusivo eu comigo mesma. Por quê? Porque eu não me respeito. Eu não me cuido. Eu não paro, eu não pauso para respirar e falar, não, passei do limite. Passei do limite, agora não tá bom para mim, né? A gente está numa cultura de produtividade exaustiva, não à toa, muita gente aí com burnout, problemas de saúde mental, ou então com pouco espaço para se cuidar e cuidar do outro, né? Porque se a gente não se cuida, a gente não tem a mínima condição de olhar e nem cuidar do outro também, né? A gente fala que relação é equilíbrio. Ainda voltando para o mês libriano, Libra, esse signo não à toa, ele é uma balança. Ele é o signo do equilíbrio.
E é o signo das relações. Então, acho que o convite é como é que a gente traz equilíbrio para as relações. Que é o lugar onde eu me cuido, então eu não deixo de atender as minhas necessidades de me cuidar, como você deu o exemplo, né? Essa pessoa que se culpa porque tá no banho e tinha que estar fazendo outra coisa. Assim, como é que eu saio desse lugar de, não, agora é o meu momento, eu preciso estar bem para poder estar bem com os outros também, né? E aí, quais são as minhas escolhas? O que eu estou escolhendo nesse momento? E essa escolha, ela precisa vir livre de culpa. Precisa vir livre de culpa. Porque se a gente escolhe e fica se sentindo culpada, não vai ajudar também, né? Por isso que eu falo desse pequeno se permitir, porque aí é mais fácil você lidar com a culpa. Né? É muito complicado, muito desafiador quando você está nas situações e você do nada sai e fala um não. Por mais que aquilo deveria ser dito, a culpa vem. Uhum. Né? Então, quando você. A menos que às vezes tem situações na vida, lógico, que são tão impactantes que é de uma vez, porque é pelo choque. Tá? Então, aí algum movimento ou outro. Mas se não, geralmente quando eu começo nesse processo do falar não, quando eu sei que aquilo não vai me fazer bem, eu entro na culpa. Ela vem. Né? Então, quando eu começo junto com isso, o processo de, peraí, vou me permitir por causa disso, e pequenos passos, quando eu vou falar o não, por mais que venha aquele primeiro momento de culpa, você vai conseguir esses 5 segundos de falar, não, mas espera aí, eu já sei como é cuidar de mim, eu sei que isso aqui vai me fazer bem, vai me atender e vai estar tudo bem. Trazendo a consciência de que se o outro não consegue compreender isso, ele vai ter que lidar com a situação, porque não é sobre você. O outro não consegue entender que você não é nem entender, né? Querer que você fique bem, querer que você esteja tranquila. Então, peraí, que relação é essa? Ela já está no desequilíbrio, né? Uhum. Porque aí eu deixo de fazer algo para o outro. Sei lá, por exemplo, uma festa, um aniversário, né? De alguém. Que aí eu estou extremamente esgotada, estou cansada, eu não estou num bom dia e não quero ir, mas eu vou. Porque, né? O outro vai ficar chateado, porque não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, se a relação ali é verdadeira, se a relação é de amor, de equilíbrio, né? É de amizade, enfim, pode ser familiar também, o outro vai entender. Porque se Sim. ele não entender, que relação é essa que você tá? Se o outro não consegue entender e olhar para você, né, com um carinho, com uma compreensão e consciência, você quer estar nessa relação? Eu já gostei, mas eu quero, eu já dou sim. Tá? Para mim, hoje, eu olho para a relação e falo, eu gostaria de falar isso, expressar isso, que isso é importante para mim, como você sempre traz, né, Mari? Expressar a minha necessidade. Se o outro com isso vai achar, vai emocionada, ou sei lá o quê, talvez eu não seja essa pessoa que eu queira na minha vida, que eu queira me relacionar. Porque se eu não puder me expressar, Sim. Essa lógico, história do dizer compreende, né? não, essa história do dizer não, ela fica com muita clareza quando eu pego uma plaquinha onde eu coloco aqui, estou dizendo só sim para a pessoa, sim, sim para o outro, né? Estou dizendo Uhum. sim para o outro. Mas quando eu estou dizendo sim para o outro, eu posso estar dizendo para mim aqui um não. Pode ser. Então é como é que eu transformo isso e começo a dizer o não, entendendo que quando eu digo não, eu estou dizendo sim para mim. Se eu estou dizendo não para o outro, estou dizendo sim para mim. E eu posso explicar isso para o outro, né? Olha, é muito, eu sei que é muito importante hoje eu ir nesse aniversário com você, mas eu tô muito cansada e esgotada, eu tô precisando de descanso. E eu explico para o outro porque que eu tô dizendo um não. A gente chama de não saudável. Eu digo não, mas dizendo que eu tô dizendo não porque eu tô cuidando de alguma coisa que é muito valiosa para mim, né? E esse outro tem uma chance de compreender melhor. E por que eu tô falando isso? Porque os outros querem sempre que a gente fale sim, gente. Ninguém gosta de tomar um não. Só que se a gente toma um não sem compreender, é mais difícil de, de, de lidar com isso, né? A partir do momento que eu passo a dizer mais não, eu também consigo compreender melhor quando os outros falam não para mim. Porque eu começo a entender que o outro também está cuidando das necessidades dele quando ele está dizendo um não para mim. E esse é o equilíbrio, essa é a chave, né, da relação saudável, é essa compreensão que você está trazendo
que é como é que eu me relaciono. Eu quero estar com uma pessoa quando eu possa dizer o não, essa pessoa compreenda e acolha o meu não, e respeite o meu não. E não fique cobrando, e não fique, porque se eu digo um não e o outro não aceita, ou começa a cobrar, eu vou para a culpa. Porque parece que eu Sim. tô fazendo alguma coisa de errado, só que no fundo eu só tô cuidando de mim, né? Então, assim, parece que é simples, mas não é tão simples, porque na hora da dinâmica da relação, o que vai aflorar é o padrão de cada um, né? Então, que padrão que eu tô? Que padrão que o outro tá? Como é que a gente se engancha nesse padrão? A gente sempre fala disso aqui, né? Eu tô aqui com uma ideia de lançar uma série chamada Desenganche, porque o que mais acontece nas relações é que a gente engancha, parece um imã, pá! Aí o padrão de um engancha com o padrão de outro. Então, como É? é que a gente presta atenção, observa o padrão, entende que eu posso mudar para aquela situação que eu estou sempre falando um sim e depois eu fico lá angustiada? Como é que eu posso experimentar um dia dizer um não? O que vai acontecer? Né? O que pode acontecer nessa relação? Porque a gente não fala porque a gente tem medo de perder. A gente acha Exato. que dizer o não, a gente vai perder a pessoa, ou vai perder aquela situação, ou vai acontecer alguma coisa que vai ser muito ruim, eu não vou conseguir lidar, mas o convite é experimenta. Experimenta um dia dizer aquele não que você sempre diz sim e depois fica angustiada. Gente, é transformador. É Transformar, é transformador. libertador também, né? Que eu acho que vem desse passo, que esse primeiro passo que eu falei, né, de começar a se permitir a pequenas coisinhas, então pequenos nãos, pequenos momentos para você, coisas que você gostaria de fazer, momento em que vem a culpa ou a cobrança, e você se permitir falar assim, não, agora por 5 minutos, por 10 minutos, não vou pensar nisso. Né? Para você ir caminhando e chegar, por exemplo, já num outro momento em que você diz o não e percebe o que vai acontecer. Você pode ter uma surpresa incrível, tá? Como também não, pode ser que a pessoa, né, se impacte ali, também engatilhe e venha com mais e mais cobranças, mas se você vai se conhecendo e vai se permitindo, por várias vezes você vai cair de novo. Vai. Assim, falar que nunca mais vou repetir. Às vezes eu vejo muitas pessoas chegarem nos atendimentos e falam assim: nossa, olha, foi tudo por água abaixo, voltei tudo lá atrás. Não, porque você não vai simplesmente, a partir do momento que você entendeu e começou a mudar, nunca mais fazer. Acontece que você vai fazer menos, com mais consciência e rapidamente voltar, né, Uhum. pro teu caminho de novo. Então, eu se permitir ali um pouquinho, para depois você começar a vai realizando, vai chegando no não, para ir se estruturando, e aí sim vem a autoconfiança, vem a autoestima. Por que autoestima? Porque a partir do momento que aqui atrás você começou a se permitir, e você começou a sentir o prazer com aquilo, ou a tranquilidade, ou o alívio, você também vai começando a se estimar mais, né? Que é o gostar de você. E começa a se colocar na posição de, peraí, eu posso estar em primeiro aqui, porque só quando eu estiver em primeiro é que eu vou estar bem e vou poder Uhum. ajudar o outro. Porque às vezes eu entro numa história de que eu estou ajudando o outro, e aí parece, porque assim, parece tudo muito funcional, né? Parece aquela família funcional, essa situação, né, dessa cliente. Uma família funcional que os outros olham e falam, olha que maravilhoso, olha como ele se, né? E que não está nada funcional, porque lá dentro as emoções não estão, né? Então, quando eu começo a me estimar, eu começo a olhar para isso, eu começo também a transformar as relações à minha volta. Por isso que eu falei, a hora que ela abriu a flecha, a vida veio e arrombou aquela porta. Ela começou a se dar conta também dos outros comportamentos em volta dela. Então, peraí, Sim. isso, por que eu estou nessa posição? Que eu me coloquei, mas também o que acontece aqui que colabora, engancha, colabora com esse meu jeito de ser, né? Então, aí, conforme você muda aqui, você começa a perceber que aquilo que te enganchava também não era legal. E aí, talvez você vá dando conta de muito mais coisas na vida. Sim. E me parece, Rô, que quando a gente vai entrando nesse lugar, a gente vai se conhecendo muito e descobrindo, inclusive,
quais são as coisas que são inegociáveis para mim numa relação. O que que é inegociável? Porque existe isso, são os nossos valores, né? São as coisas que não vão passar por cima dos meus valores, das minhas necessidades. Então, eu vou descobrindo o que que é inegociável e o que que eu posso flexibilizar, né? Porque a gente também não pode ser uma pedra que não se move. Como é que a gente tem questões que a gente flexibiliza e tem coisas que são inegociáveis, né? A gente só vai descobrir isso experimentando, colocar esses limites, né? E dizer, ah, tá bom, agora eu disse um não, nossa, ficou tão confortável para mim essa situação agora, que isso aqui para mim é inegociável. Para isso aqui eu digo não. Então, a gente vai se conhecendo muito, né? No fundo, é tudo sobre a gente, sobre o que cuida da gente, o que faz a gente feliz e o que a gente quer viver de saudável na nossa vida, né? Sabe um lugar bem ruim que você vai quando você está fazendo isso, né? Que chega nesse nível de cobrança de que o tempo inteiro você tem que estar fazendo alguma coisa, você vai para o lugar de vítima. Você começa a achar, cara, você não tem tempo para nada, olha, só para você não consegue. Olha, os outros todos estão sempre me pedindo coisas. Então, as pessoas não estão nem pedindo, hein? Às vezes eles nem querem que você faça, para falar a verdade. Às vezes o que você está fazendo tá até enchendo o saco do outro. Não, verdade. Só que você vai para esse lugar de que o outro não tá me entendendo, não tá me escutando, só eu que faço tudo, só eu que tenho que dar conta de tudo. Você está se colocando nesse lugar, né? Foi o que ela percebeu. Que sim, estava dando de conta de tudo. Tá, existia uma necessidade, tinha algumas coisas que eram pontuais ali, financeiras, existia uma necessidade, ok. Mas tinham N outras que não. E aí, conforme ela foi soltando essas outras, foi aí que ela percebeu, opa, peraí. Né? Então, é a minha responsabilidade. Eu também colocando nesse lugar. E se o outro está colaborando com isso, peraí, que eu vou fazer com o outro agora. Qual é a Uhum. decisão que eu vou tomar aqui? Né? Mas é muito fácil quando você não está olhando para si, você ir para o lugar da vítima, no lugar de que. E aí vai vir tudo, né? Pressão, aí você vai entrando nas outras situações mais graves, até fisicamente, né? Você vai Sim, cair doente. a vítima para mim é esse lugar onde a gente não toma a responsabilidade, né, Rô, de que tem uma parte que é nossa. Então a gente fica sempre Sim. achando que o movimento do outro o outro é o culpado por estar onde eu estou, mas eu não vejo que tem uma parte ali que eu posso voltar lá para o começo. Ó, sempre no final eu volto para o começo. A gente não percebe que quando a gente está entregando para o outro esse poder de que é o outro que pode mudar o que está acontecendo, eu te perco meu poder pessoal e deixo na mão do outro, então eu fico nesse lugar de vitimismo. E eu não tomo o lugar da ação. Tem uma parte que depende de mim. Eu descobri quais são meus limites, o que eu quero mudar, né? É tomar essa responsabilidade. Então, o vitimismo, para mim, é esse lugar onde eu fico o tempo inteiro culpando ou responsabilizando o outro pelo lugar que eu tô. Sem me Uhum. perceber, como você trouxe agora há pouco, que a gente se coloca nas situações que a gente está, né? E que depende da gente sair. A gente precisa se processar, precisa se autoconhecer, precisa entender o que cuida, o que não cuida da gente, quais são nossos limites negociáveis e inegociáveis. E aí fluir de uma forma mais tranquila e mais responsável, porque aí para mim é um lugar mais maduro de se relacionar, sabe? Eu tenho o poder sim de sair daqui, não é o outro que está me colocando aqui, porque senão eu me dou de bandeja na mão do outro. Por isso que eu fico me sentindo uma vítima, né? Um pouco E esse outro, por aí para mim. a gente não está falando, no caso desse outro, de situações abusivas, de situações. Não, a gente não está falando disso, não. A gente está falando no próprio dia a dia, né? Uhum. Mas o outro não me ajuda com a casa, o outro não me ajuda com os filhos. E também não é aquela coisa, de ficar falando, não é sobre isso, da conversa, de estar presente, de, né? Então, assim, o outro não me ajuda. Quando a esposa e o marido, enfim, os casais, né? Independente dos casais. Ah, o meu parceiro, minha parceira não colabora, não tá. E olha como eu tô. Não, não. E às vezes a pessoa entra numa dor tão grande com isso, ela entra nesse processo tão grande que sozinha não sai. Sim. Né? Eu tenho visto, não tem situação que eu tenho visto, só tenho, sei, né, toda a situação, que a gente tem colegas e troca, né, as
casos e pontos de vista, mas que a pessoa hoje ela não tem mais condição. E precisaria entrar, sim, né? Fazer junto um acompanhamento, mais um medicamento para ajudar naquele momento. Porque, gente, medicamento é como se fosse. Se tem pressão alta, você toma. Porque que se você está num processo que você precisa, que seu cérebro não está mais produzindo algumas coisas, você não pode tomar, né? Um medicamento. Tem muito preconceito em cima disso. E aí eu vejo que a pessoa não está mudando, porque ela não consegue mais, aquilo já está num looping mental, não aceita o que tem, porque além de tudo tem um diagnóstico num transtorno, não aceita, então não vai. E aí ela está fechada. Entende? Então tem a situação do, mas eu estou dando esse poder para o outro, ela consegue perceber, consegue, sabe, até ter essa ideia, mas para a ação não vai mais sozinha. E é por isso que a gente também traz aqui, tá bom, mas não tenho condição de pagar uma terapia, a gente tem N formas, né? Rede de apoio. Às vezes é um amigo, uma amiga, às vezes é um familiar. Eu não tenho amigos. Eu já tive um caso assim também, né? De uma cliente minha que ela não tinha. Realmente, quase que amigos, os familiares também não estavam ali presentes, então foi muito na terapia, mas ela também se buscando. E a gente tem, né? O CAPS, a gente tem outras ferramentas também. Mas essa é a importância de que você percebe que você não consegue sair disso sozinha, que está muito difícil. Conseguiu perceber aqui, né? Fez um sentido o que a gente está falando, mas sozinha não estou conseguindo. Procura ajuda. Então, a rede de apoio, por isso que é muito importante. E às vezes é falar para um amigo, e esse eu vou trazer para fechar aqui a minha parte hoje, mas e esse eu devo a você, então eu já vou dar gratidão para você aqui. Você nem imagina, olha só, gente, o que é essa troca entre todas nós e o que é uma terapia, o que é uma fala. A Mari sabe que a gente já fez um processo aí dentro de comunicação não violenta, a gente já teve nossa vivência do pedir ajuda ou do dividir algo com o outro, né? E eu sempre fui a pessoa que assim, fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? Mesmo quando não está. E justamente nessa situação que retornou essa semana, né? Você, você precisava de ajuda? Não, mas eu quis dividir. Né? Talvez eu não precisasse, mas eu quis dividir e passei uma mensagem também. Falei, podemos conversar? Eu queria trocar uma ideia, eu queria, né? Falei, gente, Mari vai ficar tão orgulhosa de mim. E que foi, né? De a gente entender isso, de achar os processos que eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu não quero mais só tá tudo bem, né? Eu vou fazer. E foi incrível, né? A pessoa prontamente falou, não, vamos conversar, vamos pensar e tal. E no fim foi um grande bate-papo, já isso aqui é muito leve, que assim, em 15, 10 minutos, 15 minutos, já tinha sido, né? Resolvido ali, entendido um pouquinho, e foi um grande bate-papo de troca de muita coisa. Então, assim, para dizer, é fácil? Não. É do dia para o outro? Não. Essa construção, a minha construção, a sua, né, Mari? Foram pequenos passos. O primeiro, começar a ser um pouquinho, se perguntar ali, isso aqui eu quero, então deixa eu fazer este pouquinho só. E aí vai sendo um passo depois do outro, até a gente chegar nesses processos, como você passou e eu passei essa semana de engatilhou? Peraí, respira aqui, porque agora eu já sei. A rua. É isso. Sair da rua errada, né, gente? Entrou na rua errada, percebeu, já sei onde vai dar essa rua, não vai dar num lugar legal, volta, né? Volta, procura uma outra rua, porque tem saída. Tem. E eu acho que o que você está trazendo é muito importante, Rô, para a gente lembrar que a gente está tudo junto no mesmo barco, gente. A humanidade está passando por um processo de se olhar. E cada um tem que olhar para dentro de si e contar uns com os outros, né? Essa coisa do pedido de ajuda, para mim, é um insight muito importante, porque fomos treinados a dar conta de tudo sozinho. Fomos Sim. treinados para isso. Então, viramos pessoas enlouquecidas de que, meu Deus, como é que eu faço agora? E aí tá tão pesado que eu só vou me afundando pro buraco. Eu esqueço de estender minha mão, porque quando eu estendo a mão, sempre vai ter alguém que vai me dar a mão e vai me ajudar.
Então, pedir ajuda, contar com rede de apoio, contar com conteúdos. Hoje tem muito conteúdo por aí, gente. É o que a gente está consumindo que está ajudando a gente ou a entrar mais para o buraco ou a sair do buraco, né? Então, procurar ajuda e contar com as pessoas é muito importante. A gente precisa aprender a ser diferente, a lembrar que se a gente pedir, a gente vai receber. A gente pode receber, né? Então, acho que queria fechar com isso. Falamos muitas coisas aqui hoje, foi muito bom. A Val está dizendo aqui, ó, parabéns pela conversa cheia de conteúdo. Um beijo, Val. Queria te agradecer, Rô, por mais um bate-papo aqui no Virando as Chaves, com muitos insights, muitas provocações para a gente olhar para a gente mesmo, entender que escolhas que a gente está fazendo nas nossas relações, né? O quanto as nossas relações dependem das nossas escolhas, de como a gente se comporta, do que a gente quer nutrir, né? E o que a gente está botando em movimento na vida, né? Então, quero te agradecer por mais esse Obrigada. bate-papo, de te convidar, se você tem alguma coisa para finalizar aqui a nossa conversa. Penso, são pequenos passos, isso trouxe algo também muito importante, né? Tem muito conteúdo, gente, tem muito conteúdo na internet, que gratuito, assim como a gente está colocando aqui também, sabe? Quer para ir lá, vai lá, pensa, reflita um pouquinho, pega um pequeno passo por dia, que isso é possível. Para justamente essa semana que nos convidou de uma forma tão intensa a olhar para aquilo que nós não queremos mais, que nós queremos deixar ir, tem como, né? É possível, eu sou prova disso, Mari, você é. Nas nossas histórias, Sim. a gente é prova, sim. E acabou o eclipse, graças a Deus, tá tudo certo agora. Vamos para a lua nova, vamos manifestar coisa boa, né? Ótimo, Vamos aproveitar, olha, ótimo. só o ano que vem, gente. Vamos ter um respiro agora. Isso. E fica o convite. Quem tiver coisa para soltar, solta e depois manifesta. O que a gente quer para as nossas relações daqui para frente? A gente merece ter paz e não tormento. A gente merece nutrir relações saudáveis num fluxo de leveza e não de peso, né, de problema. Então, bora juntas. Semana que vem a gente está aqui com mais um tema sobre relacionamentos, então fica o convite para quem esteve aqui com a gente voltar e acompanhar esse bate-papo. Obrigada, Aqui, ó, Rô. Silvânia também, só falando aqui, né? Deixar o velho ir e deixar espaço para o novo entrar. É isso Exatamente. aí. É isso aí. Obrigada por estar Obrigada aqui com a pela gente também. contribuição. Um beijo, Rô. Beijo, Mari. Obrigada. Bom final de semana. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.